Olá, pessoal. Boa noite. Boa madrugada para mim e boa noite para vocês. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação em mais um evento aqui que vai ser sobre relacionado à tricologia. É um assunto que eu gosto muito de estudar, junto com a dermatologia, com a estética, mas a tricologia, ela veio com força na era pós-Covid. Todos nós sabemos disso, tá? Algo assim, surreal. Nós sabemos que aumentou muito a demanda de pacientes com de tricologia no consultório. São pacientes que demandam tempo, são pacientes que exigem um cuidado, até para você fidelizar esse paciente no seu consultório, para você oferecer para ele algum tipo de tratamento estético relacionado a cabelo, ou também relacionado à pele no geral, mas é preciso conhecimento. E hoje eu iria apresentar para vocês uma aula breve, não vai ser uma aula demorada, um pouquinho sobre uma droga bastante conhecida por todos nós dermatologistas, tricologistas, que é o minoxidil. Quantos de vocês já tem aí uma experiência com o minoxidil tópico? Eu imagino que seja a maioria de vocês, quiçá 100%, tá? Que eu acho que é o mais provável. Mas, de um tempo para cá, de mais ou menos uns 4 anos para cá, tem surgido também o uso do minoxidil oral. Eu tive a oportunidade de iniciar assim que eu voltei de um congresso na Europa, Congresso Europeu de 2014, eu acredito. Eu assisti uma aula, achei interessante, comecei a estudar mais e comecei a prescrever. Então, eu tive a felicidade de começar já aí, há mais ou menos uns 7 anos, o uso da forma oral do minoxidil. Então, a gente acaba pegando um pouco de mão, entendendo melhor o funcionamento dessa droga tão interessante. E eu quero compartilhar com vocês hoje alguns temas relacionados ao minoxidil. Espero que você fique até o final dessa aula e que você também compartilhe esse tipo de tratamento que eu vou explicar com os seus pacientes. Isso é muito importante. O foco aqui é melhorar a qualidade do seu atendimento, fazer com que você tenha mais paciente, que você prospere mais no seu dia a dia, tá? Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Então, esse é o nosso tema. O uso do minoxidil sublingual, como prescrever em casos de alopécias refratárias, o uso off-label. O meu áudio tá legal, pessoal, tá tudo bem aí? Eu vou pedir também um favor para vocês. Aqui na nossa plataforma vai ter um espaço assim, baixe o banner para as redes sociais. Olha, eu vou ficar muito feliz se você clicar em baixar o banner. Se você não tiver foto no seu perfil, clique em perfil primeiro. E aí você coloca uma foto lá, sabe, no seu perfil. E depois você clica em baixar banner para as redes sociais e me marque no Instagram. Vou ficar super feliz de você marcar, você ajudar a divulgar os nossos treinamentos. Vou ficar super feliz se você fizer isso. Vou repostar você com o maior prazer, tá? Quem não puder fazer também tá tudo bem, não tem problema. Mas quem puder, eu vou te pedir, por favor, faça esse favor para mim, tá? Bom, então, nós sabemos que um pequeno resumo do meu currículo aqui para quem não me conhece, né? Quem está tendo contato comigo pela primeira vez. Eu sou dermatologista, também me especializei na área de medicina preventiva, que eu sempre gostei de entender um pouquinho dessa questão de prevenção, nutrologia, e também na área de rancenologia também eu quis estudar, porque eu quis, assim, ser um médico completo, eu sempre busquei isso. Quem é meu aluno sabe, tá? Fiz doutorado também na PUC em Porto Alegre, e antes do doutorado eu fiz o mestrado em Brasília, na Católica de Brasília. Tive a oportunidade de dar aula por 4 anos na Faculdade de Medicina, no estado que eu sou, né, que é o Espírito Santo. E também tive a oportunidade de fazer um fazelo em dermatologia na Universidade de Lisboa, lá em Portugal, no ano de 2012. Hoje, como vocês sabem, eu estou em Dubai, estou passando por uma experiência profissional aqui nos Emirados Árabes. Tem pouco tempo que eu estou aqui, mas eu estou gostando muito de toda a estrutura hospitalar, estrutura de clínicas. A única coisa que eu não gosto aqui é uma coisa só, é o preço do pé de alface lá no supermercado, que chega a custar, em média, R$ 25. Isso que me incomoda, porque eu amo comer alface.
Mas, no geral, uma cidade muito bonita, uma cidade muito glamurosa, uma cidade muito rica, muito próspera. Estou super satisfeito de estar aqui, tá? Bom, então quando a gente fala de tricologia, quando a gente fala de minoxidil, a gente sabe que não vai ser para todas as alopecias que vai resolver, não. Eu costumo falar que tem muita gente se aventurando na tricologia, tá marcando lá a hashtag no perfil do Instagram, tricologia, amo tricologia, mas são pessoas que, quando chega um caso mais grave, tchau, eu não sou médico, eu sou esteticista. E isso não é legal, tá? Então, nosso objetivo aqui, para quem me conhece já, quem já é meu aluno, sabe que na minha opinião, a gente tem que fazer um mix entre a estética e a clínica. Então, não, minoxidil definitivamente não será a solução de todas as coisas, tá? Não será a solução de casos assim, como eu estou apresentando para vocês. Não será a solução para uma infinidade de situações. Então, podemos usar para uma infinidade de situações, mas tem também, por outro lado, alguns tipos de lesões que o mais importante não é você prescrever o minoxidil. O minoxidil pode ser prescrito? Sim, pode ser prescrito, mas o mais importante é você saber dar o diagnóstico correto. O mais importante é dar o diagnóstico correto, mas também não adianta você dar o diagnóstico correto e não oferecer um tratamento para o paciente. Isso não é legal. Então, a gente vai focar nisso, em dar o diagnóstico correto e oferecer um tratamento para o paciente. Será que vai ser qualquer tratamento que eu vou resolver um quadro desse? De um pênfigo vulgar no couro cabeludo, de um tipo de epiderma gangrenoso no couro cabeludo, de uma foliculite quiloidiana, sabe? De um carcinoma basocelular no couro cabeludo. Então, ou de, enfim, uma dermatose pustulosa erosiva, não é brincadeira. Ecologia não é um mundo de fantasia em que você escreve finasterida na sua receita, fórmulas loucas de laboratório de manipulação e passa o paciente. Isso tem um nome. Passar vitaminas, excesso de vitaminas para pacientes tem um nome. Chama picaretagem, tá? É esse o nome. Ah, eu vou passar para você tacitar. Não, eu vou passar pantogar para esse caso aqui. Vai resolver? Vai. Aonde? Nem na China, em nenhum lugar, tá? Então a gente precisa saber selecionar o nosso paciente, saber tratar, saber fechar o diagnóstico, saber fazer bem uma dermatoscopia do couro cabeludo também. Então, para abrir nossa aula, eu acredito que vocês já conheçam aí a escala de Sinclair, que foi uma escala feita inicialmente para avaliar o grau de alopécia em mulheres na Family Pattern Hair Loss, no padrão feminino de perda de cabelo, variando de 1 até o 5, sendo o 1 normal e o 5 avançado. Porém, agora, 2021, essa aula está sendo gravada agora, em junho de 2021, foi lançado recentemente uma ideia de uma escala de Sinclair masculina. Então, a alopecia androgenética em homens, tipicamente, o que a gente conhece, ela tem essa recessão bitemporal e essa calvície no vértex, certo? A gente tem uma entradinha, né? E essa calvície. Essa entradinha, o alargamento da testa, é comum de acontecer com o envelhecimento, tá? Até na hora de fazer o transplante capilar, por exemplo, a gente evita de baixar muito a testa do homem, senão fica uma coisa muito esquisita. A gente faz uma medição para a gente poder chegar num cálculo, num fator comum na hora da gente colocar, tá? Mulher a gente costuma baixar um pouco mais. Então, o típico da alopecia androgenética no homem é isso aí, uma recessão bitemporal e uma calvície na região do vértex. Só que foi feito um estudo agora de 2021, de junho de 2021, falando que homens australianos. Esse estudo foi feito lá, tá, pessoal? Mas a gente está começando a aplicar esse conceito ao redor do mundo. Que homens australianos e 11,1% dos homens coreanos com alopecia androgenética também têm um padrão feminino de perda de cabelo, que vai ser caracterizado por uma rarefação difusa do couro cabeludo na região médio frontal e coroa, com preservação da linha anterior do cabelo. Então,
foi descoberto, foi analisado entre pacientes australianos e coreanos que tem homens que não têm, mais de 10% dos homens australianos, né, coreanos, que não tem aquela falha aqui na região da linha de plantação capilar, tá? Então, diante disso, foi lançado um outro tipo de escala que é usada para mulher, mas agora adaptada para homem, né? Normalmente, as escalas que a gente utiliza para mulher é a de Lude, que é a de cima, e a de Sinclair. E agora nós temos, olha que interessante, coisa nova para vocês aí, que é a versão modificada da escala de Sinclair. E ele fez duas escalas, uma para homem do cabelo curto e homem do cabelo maior, tá? Então, ela compreende de forma semelhante essas 5 fotografias clínicas do couro cabeludo de homens e é feita 2 imagens compostas separadas para uso em homens com penteados mais curtos e penteados mais longos. Essa imagem aqui de penteados mais curtos, e variando de 1 até 5, sendo 1 normal e 5 alterado. Então, uma dica para vocês: comece a observar nos seus pacientes do sexo masculino se eles têm também essa característica. Porque aí você pode colocar, em vez de você classificar o paciente, não coloquei aqui, tá? Uma classificação de Norwood Hamilton, por exemplo, você já fala o paciente com grau 5 de Sinclair, da versão modificada de Sinclair. Porque às vezes você não vai encontrar esse tipo de homem, esse tipo de paciente com aquela entradona. Você pode ter uma preservação da linha temporal. E para homens que têm um cabelo maior, né, um cabelo mais longo, você também tem essa versão da escala de Sinclair que eu achei super interessante para apresentar para vocês aqui nessa noite. Então, o minoxidil, qual que seria o mecanismo de ação? O minoxidil, pessoal, ele surgiu lá na década de 70, que ele foi introduzido pela primeira vez, tá? E ele é um derivado da piperidinopiridinamina, tá? Nossa, eu acho que eu comi uma letra. Que foi aprovado inicialmente na forma oral, o nome comercial dele era Lonitem, para o tratamento de hipertensão grave ou pacientes que já estavam prejudicando outros órgãos, que não estavam conseguindo controlar com os antihipertensivos usuais. Então, ele foi lançado para ser um antihipertensivo um pouco mais forte, né? Vamos dizer assim. Então, nós sabemos que o metabólito ativo do minoxidil é o sulfato de minoxidil. Normalmente, a gente não prescreve para o paciente o sulfato de minoxidil, porque ele é um pouco mais difícil de ser absorvido. Então, o minoxidil base, quando a gente aplica no paciente, ele vai sofrer ação da sulfotransferase lá na bainha radicular externa e vai virar sulfato de minoxidil. Então, ele abre os canais de potássio, que são modulados pelo trifosfato de adenosina do músculo liso, para causar o quê? O efluxo de potássio. Esse fluxo de potássio leva ao relaxamento do músculo liso e, consequentemente, vai fazer o quê? Vai fazer uma vasodilatação, tá? Então, aqui tem uma imagem da bainha radicular externa, é onde a gente tem a sulfotransferase, que é a enzima, e o minoxidil, quando a gente prescreve ele na forma tópica para o paciente, ele vai sofrer a ação ali da sulfotransferase e vai melhorar a vasodilatação, vai melhorar a nutrição aqui no terço inferior da unidade folicular. Então, desculpa. Então, aqui, pessoal, o minoxidil, não está esclarecido o mecanismo de ação do minoxidil 100%, mas nós sabemos que ele faz um encurtamento da fase telógena, que é a fase de queda, um alongamento da fase de crescimento, que é a fase anágena, com um crescimento progressivo do diâmetro e comprimento do folículo capilar. Então, ele é uma droga interessante, é uma droga aprovada pelos órgãos internacionais para o crescimento do cabelo. Tá? Quanto tempo que eu vou usar o minoxidil tópico, Leonardo? Como eu falei, o minoxidil tópico, ele veio para cobrir o minoxidil oral, tá? Mas assim, o minoxidil oral, ele veio com antihipertensivo. Só que usar o antihipertensivo para queda de cabelo dava muito efeito colateral. Então, eles resolveram fazer na década de 80 o minoxidil tópico. Então, quanto tempo que eu posso usar o minoxidil tópico? Você pode usar. Enquanto você usar, ele vai ter benefício. Parou de usar, vai perder benefício, tá?
Então, embora o minoxidil tópico seja uma opção de tratamento eficaz para câncer de cabelo, alguns pacientes eles vão se incomodar. Vou dar para vocês uma dica. Paciente que compra o minoxidil na farmácia sem indicação do dermatologista, a adesão é baixíssima, é tipo menos que 5%. Então, olha só o poder que você tem na sua caneta de prescrever. Quando você prescreve, o paciente adere mais, tá? Então, o minoxidil sulfato ele é mais instável, então por esse motivo a gente opta por prescrever minoxidil base e não minoxidil sulfato. Porque pessoas mais inexperientes falam assim, vou prescrever o sulfato mais forte. Beleza, é mais forte, só que ele precisa de ter ação da sulfotransferase. Agora eu vou um pouquinho mais profundo para vocês. Tem medicamento que vai interferir na sulfotransferase. Por isso que você usa minoxidil e não dá certo. Então, o minoxidil também, outros supostos mecanismos de ação, aumenta os níveis de prostaglandina 2. A gente sabe que tem prostaglandina que ela quando ela está aumentada, o que ela faz? Ela diminui o crescimento capilar, ela inibe o crescimento capilar. E tem medicamento sendo lançado aí nos próximos meses, tá? Ou anos, talvez, para que vai inibir essa prostaglandina específica que inibe o crescimento, tá? Ele faz também um aumento da densidade por ativação dos folículos na fase quenógena. A fase quenógena, ela está entre a telógena e a fase anágena. A fase quenógena, geralmente, é a fase que está presente a alopecia androgenética, alopecia ou alopecia. E o paciente, é uma fase que o paciente, ele não fala, você pergunta, seu cabelo está caindo? Não. Ele nunca mais também não cresce. Essa é a fase quenógena, basicamente, tá? Então, ele tem um efeito mitogênico de bulbo e papila. Ele aumenta o número de anáginos, ele acaba aumentando também o tamanho e a espessura do folículo. Só que o minoxidil oral e sublingual, por quê? Como eu falei para vocês, nem todo mundo vai se adaptar à forma oral ou à forma tópica, tá? Então, quando a gente tem esse tipo de situação, nós podemos lançar a mão do minoxidil oral para o paciente. Então, quando que eu indico oral? Baixa adesão ao tópico, casos moderados a avançados de alopecia, irritação ou uso ou alergia ao minoxidil tópico. O minoxidil tópico, classicamente, ele pode fazer uma dermatite de contato alérgica no paciente, especialmente pela presença do propileno glicol. Lembrar que o minoxidil oral, para ser manipulado, ele precisa de... A farmácia tem que ter uma licença especial. Não é a farmácia que faz o minoxidil de passar que vai fazer o minoxidil de tomar, tá? Existe uma RDC da Anvisa específica, que é a RDC 67/2007, que fala que quando a gente trata de medicamento de baixo índice terapêutico, a gente tem uma normativa diferente. Então, a farmácia tem que alcançar essa licença da Anvisa. Quais são as doses? Então, mulher, eu particularmente eu gosto de começar com a dose baixa, de 0,25, na dose oral, e chegar até 1 miligrama. E, particularmente, eu solicito os aumentos, eu faço o aumento dessas doses a cada 3 meses. Tem paciente que eu já começo com 0,75. Paciente mais gordinha, então isso varia bastante. Mas se eu começar a ter hipertricose, manter doses menores e alcançar até 0,75. Então você tem que sentir o seu paciente. Homem, a gente pode começar com 0,5, podendo chegar no máximo até 2,5. Cuidado com pessoas que já começam com dose máxima de minoxidil, pois eu vou contar para vocês aqui no final da nossa aula efeitos colaterais importantes. Também os incrementos eu gosto de fazer a cada 3 meses, tá? Lembrar que homem com muito cabelo no corpo aumenta muito, tá? Cabelo no tórax, cabelo na região pública, axila, tudo cresce muito. E a dose, quando a gente fala de sublingual, já é uma dose um pouco mais pesada, entre aspas. Pesada sim, a dose é menor, só que por que a dose é menor? Porque é um medicamento que ele tem uma absorção maior, tá? Então, a gente não utiliza essas doses que a gente faz do minoxidil oral. Então, o sublingual, eu vou indicar quando um paciente está com a resposta muito pobre ao minoxidil oral. Aquele paciente que eu alcancei uma dose, tipo, vamos supor, 12 miligramas para homem, sem fazer efeitos colaterais, tá? E esse paciente, ele não está respondendo.
Então, a gente pode lançar a mão do minoxidil sublingual. O minoxidil sublingual, pessoal, a dose descrita na literatura é de 0,45 a 0,9. Então, indicado para quem tem resposta pobre ao minoxidil oral, e a vantagem é que não há metabolismo hepático. Então, um paciente que já tem outros problemas de hepatite, enfim, outro problema hepático, é interessante a gente optar pela forma sublingual. Mulher, a gente começa nas doses sublingual de 0,25 a 0,5, tá? Então, assim, na mulher, a gente tem que pensar sempre em começar com uma dose menor quando a gente fala de sublingual. Eu não gosto de começar com 0,45, tá? Essa aqui é a Grazi Massafera, que é uma atriz lindíssima, que até me segue no Instagram. Eu descobri depois que me segue no Instagram. Então, eu não gosto de começar com dose 0,45. Eu prefiro começar com dose pequena, 0,25, e chegar até 0,5, porque a gente sabe que uma coisa sublingual tem mais efeito hipotensor e etc, tá? Homem, a gente pode começar com 0,45 e chegar no máximo a 0,90. Se for um homem muito magrinho, pode começar com 0,25. 0,25 e você vai fazendo esses incrementos de 0,15 a cada 3 meses, tá? Não fazer dose alta de cara. Tem muita gente que tem aquela ideia que acha assim que quanto maior a dose, melhor vai ser o resultado. Ah, vou passar hidroquinona 5%. Vou passar ácido retinol que o paciente usar em casa 2%. Vou passar rocutana dose super alta. Olha só, pessoal. Hoje tá tendo já um conceito chamado Short Contact Therapy. É um conceito que a gente está assim, tentando usar produtos, deixando menos contato, e tá tendo ações semelhantes tão boa ou até superior, tá? Então, cuidado com essas doses gigantescas, porque doses muito elevadas, eventualmente você até diminui sua adesão com o paciente até desanima de usar determinado tratamento, tá? Quem é meu aluno aí do fellow de dermatologia, do fellow de tricologia, sabe da minha conduta, como é que funciona. Tá aprendendo, né, a minha conduta. Mas toma cuidado com isso, tá? Eu não vou ficar aqui especificando tudo de minoxidil, como que aplica minoxidil, que a gente sabe que tem um jeito de aplicar minoxidil, a gente sabe que ele não precisa dormir a noite inteira com produto, a gente sabe que o minoxidil ele tem um tempo aí de ação que tem que ficar em contato com o couro cabeludo, tá? Então, assim, em mulheres, a dose do oral, não estou falando do sublingual, de 1 miligrama equivale ao uso de 5% da apresentação tópica. Então, hoje, está havendo aí um encorajamento para a gente cada vez mais prescrever o oral. Mas será que ele é 100% seguro? Será que não tem efeito colateral, Leonardo? O que vocês acham? Conta para mim. Lembre de postar lá no seu feed, nos seus stories, tira uma foto do curso, tá? Do slide e posta lá, tá, pessoal? Então, posso associar o minoxidil tópico com oral? Posso associar sim. Eu posso associar, por exemplo, no preparo para um transplante capilar. Um preparo para um transplante capilar, por exemplo, porque eu quero recrutar o máximo de folículos no paciente, tá? Então, eu acho que apertei um botão aqui sem querer, tá? Então, quais são os efeitos colaterais? Estou falando como radialista, né? Estou falando baixinho porque a minha filha está dormindo e se eu falar um pouquinho mais alto, ela vai acordar. E não vai ser legal de fazer ela dormir, não. Mas eu acredito que o áudio tá bom, estou usando um microfone potente aqui, eu acho que não vai ter problema nenhum com vocês não, tá? Então, efeitos colaterais clássicos que a gente conhece. O prurido, eventualmente a gente prescreve até junto com o anti-inflamatório, o minoxidil tópico, tá? A própria hipertricose, tem que tomar cuidado com cair no rosto tópico, tá? A dermatite de contato também é um efeito esperado. O próprio shedding também é um efeito esperado, que é essa queda que pode persistir por 15 a 45 dias após o uso. E a gente tem alguns macetes para a gente poder evitar que isso aconteça. Eu até postei no meu Instagram um dia desse uma formulazinha, uma das várias formas que a gente pode utilizar, tá? Vários casos foram descritos em que o minoxidil ou o propilenoglicol foram identificados como uma causa de alergia. Eu confesso a vocês que antigamente, né, lá no início da minha formação, quando eu comecei a aprender dermato, eu fazia uma fórmula assim, eu colocava minoxidil 5%,
Propilenoglicol, 10%. A gente colocava propilenoglicol na fórmula. Olha que humildade, né? E hoje a gente já tira. A gente já tira. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, pessoal. A gente vai evoluindo mesmo, tá? Tem muita coisa que a gente está falando aqui que eu acredito que você talvez desconheça, mas não tem problema. O importante é a gente evoluir. E aí, a gente percebia que alguns pacientes tinham problemas e a gente ficava sem saber por quê. Então, de uns 4 anos para cá, mais ou menos, 5 anos, a gente deixou de utilizar o propilenoglicol nas fórmulas, tá? Mas ainda eu vejo prescrições com propilenoglicol. O propilenoglicol ajuda a fixar mais o produto, tá? Porém, ele tem esses riscos aí de fazer ele prurido e até o aquecimento de contato alérgico. Aqui tem uma imagem de um artigo de 2016, colocando aqui um teste alérgico utilizando o minoxidil FOAM, que é o minoxidil que seria uma referência, né? Por exemplo, aí, seria essas marcas importadas, como Rogaine, por exemplo, tá? Associado versus um minoxidil com propilenoglicol, ou só o propilenoglicol puro. Então, você vê que a presença do propilenoglicol era um fator de eczema de contato alérgico. Então, a gente evita de utilizar. Outros efeitos adversos do minoxidil, Leonardo, quais são? Então, aqui eu vou apresentar para vocês alguns, tá? Ó, isso aqui é até um artigo de um colega brasileiro, tá? Essa aqui, essa imagem à esquerda dessa mulher, edema frontal. O edema frontal, ele pode acontecer tanto com minoxidil tópico, quanto com minoxidil oral, quanto com minoxidil sublingual e até com o uso da intradermoterapia. Relaxa tanto essa musculatura lisa que fica um altão, um calombão. Eu já vi casos já desse jeito, de colegas mandando, Leonardo, o que eu faço? A gente tem algumas coisas que a gente usa para poder melhorar isso aqui mais rápido, tá? Mas é algo que pode acontecer, então a gente tem que estar preparado. Edema facial pode acontecer com todas as formas de minoxidil, inclusive o oral sublingual. Dor de cabeça, enxaqueca, avaliar o paciente que usa. Leonardo, eu posso usar um propanolol junto? Pode usar. Mas o propanolol, o efeito colateral dele é o quê? Pode aumentar os triglicérides. E o propanolol também ele tem um efeito colateral desagradável para homens, que é o quê? Disfunção erétil. Então, olha que confusão. Por isso que eu estou falando para vocês. Nós temos que ser os clínicos gerais da beleza, tá? Não é só o mundinho rosa com a luva rosa, não, tá? Para as meninas que eu estou falando isso. E para os homens, uma foto no perfil do Instagram com um montão de síndrome de hialurônico, assim. Né? Não é isso a vida, a realidade, tá? Você quer ser médico? Ok, tá? Então vamos ser médico. Então você tira, cancela seu CRM e vai fazer uma faculdade de biomedicina, que vai ser melhor, você vai poder postar antes e depois, à vontade. Então, assim, olha só, o paciente vem, tô com queda de cabelo, não quero tomar minoxidil, não quero tomar finasterida. Ok, vou te passar minoxidil oral. Tô com dor de cabeça, vou te passar propanolol. Ficou broxa. Então, olha a sequência, importante. Olha isso. Ficou broxa. Ah, é psicológico. Meu colesterol subiu. Ah, não tem nada a ver. Tem a ver, tá? Hipertricose é um outro efeito colateral que pode acontecer. Muito pelinho no rosto, tá? Até exortismo também pode dar, no caso. Então, são efeitos que a gente tem que ficar ligado. O que eu faço, Leonardo, quando tiver esse monte de pelo no rosto? Tem algumas fórmulas que a gente faz, manipulada, tá? Tópica. E a gente indica também depilação a laser ou até depilação com linha, enfim. Tem outras possibilidades, tá? Hipertricose é a consequência do aumento do fluxo sanguíneo para a pele como resultado de vasodilatação dos vasos sanguíneos cutâneos. Ocorre predominantemente na face, nas costas, nos braços e nas pernas. A perna, pessoal, enche de cabelo, tá? Na face é horrível quando acontece, né? Isso pode acontecer tanto com oral quanto com tópico sublingual. E às vezes também ele pode ser acompanhado de um agravamento das características faciais. A pessoa já tinha uns pelinhos no rosto e fica aquela coisa, pô, bem estranho. Então, isso precisa ser conversado com o seu paciente também, tá? Esse artigo aqui, ele é relativamente recente, né? Ele é de janeiro, recente, né? De janeiro.
e ele mostra quais são as áreas mais acometidas com o uso do minoxidil oral. Quais são as áreas que mais dão hipertricose? E o número 1 ficou as têmporas, e depois essa região aqui do lado. Então, assim, o mento também, sabe? O lábio superior, a região do busto aqui, na verdade. Então, assim, mostra as áreas mais acometidas pela hipertricose. Eu achei bem interessante. Falei das pernas, dos braços, que dá muito pelo também, mas aqui é em relação à face, foi um estudo feito com minoxidil oral. Mas, será que as complicações, os efeitos adversos só vão ficar restritos a esses? Nós temos, então, retenção de líquido. Então, o paciente que incha muito a perna, nós tem que conversar. Eu tenho muito edema de perna, doutor, minha perna fica toda inchada à noite. Será que é legal prescrever o minoxidil? Pode ter também um aumento das respostas simpáticas cardíacas, ou seja, aumento da frequência cardíaca, contratilidade miocárdica e consumo de oxigênio do miocárdio. Então, olha só, pense bem, esteja bem sintonizado com o seu paciente quando você está lançando a mão de uma droga off-label. Um dia, um aluno meu que fazia especialização em dermatologia no Instituto Azulay da Santa Casa de Misericórdia do Rio, me contou que uma colega, uma preceptora, prescreveu para o paciente, para a mulher finasterida. Sabe o que a paciente fez? Ela ligou para a polícia e a polícia foi. Isso é o pior. E chegou lá no hospital porque ela estava prescrevendo para mim remédio que é para homem com problema de próstata. Então, olha só que perigo. Olha só que perigo. Então, conversa com seu paciente. Conversa com seu paciente. Olha, esse medicamento aqui é um medicamento que não está na bula. Se você ler a bula, você vai falar assim, nossa, esse médico tá louco. Mandou usar um remédio para homem e para problema de próstata. Eu não sou homem, eu sou mulher e eu não tenho próstata, né? A mulher vai falar. Então, cuidado com isso, para evitar esses dissabores. Você só vai poder, pessoal, prescrever alguns tipos de medicamentos quando você tiver conhecimento necessário para explicar para o seu paciente o que ele tem. Se você for uma pessoa que só vai pegando assim por alto e vai falando, uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. Por isso que eu estou sempre dando aos cursos, ministrando essas aulas, para ensinar para você, então você ter mais autoridade. Porque a confiança demora muitos anos para poder adquirir. Mas para ela cair, pessoal, é assim, tá? Erupções cutâneas, erupções bolhosas, Stevie Johnson também pode dar, trombocitopenia também pode dar, formação de anticorpos antinucleares, até isso pode fazer com minoxidil oral, existe relato de fã positivo com minoxidil. E a própria intolerância à glicose. Então, olha só quantos efeitos diferentes, né, que podem dar. Quais são as medicações, Leonardo, que pode ter uma interação com o minoxidil? Além de alguns antihipertensivos, que isso você tem que conversar com o cardiologista, fazer aí uma interconsulta quando for o caso, mas a própria duloxetina, levodopa e o valproato. No caso, Depaquene, né, que é conhecido aí, a referência. Então, todas essas drogas podem ter possíveis interações com o minoxidil oral. Então, o minoxidil oral, a gente já está nós já estamos concluindo a nossa aula. E sublingual não são aprovados pelo FDA e Anvisa, é off-label. Mas os trabalhos mostram, e a própria clínica, né, a nossa experiência tem mostrado que após 6 meses de administração, o minoxidil 5 miligramas até 5 por dia. Eu não gosto de passar 5 por dia e eu vou finalizar na aula por quê, tá? Ele foi significativamente mais eficaz do que 5% e 2% do minoxidil tópico em homens com alopecia androgenética. Pode chegar em 5. Você tem paciente de 5, Leonardo? Tenho paciente de 5, tá, pessoal? Mas eu gosto de fazer essas doses aos poucos, tá? Então, o minoxidil sublingual, ele pode ser seguro e eficaz na queda de cabelo. Não é de 5 miligramas, tá? Sublingual é a dose baixinha, como eu expliquei para vocês. Cuidado para vocês não fazerem hiperandrogenia, tá? Então, a gente pode usar no padrão masculino e feminino, se você tiver certeza que realmente é uma alopecia androgenética. E um alerta final para vocês. O minoxidil tem um caso descrito na literatura da pseudoacromegalia induzida pelo minoxidil de uso prolongado, tá?
Nós sabemos que o minoxidil, ele pode fazer um crescimento generalizado de cabelos e de tecidos moles, principalmente na face, tá? Isso é por doses altas de minoxidil. Quanto, Leonardo? Dose de 50 miligramas, tá? Doses super elevadas por longos períodos. Mas nós não temos ainda estudos a longo prazo dessa dose de 2,5 do minoxidil oral. Então, fiquem ligados com essas doses loucas, com doses muito elevadas. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado com isso. Então, isso é uma... Olha, isso aí não tem jeito mais. Aí esse paciente fez biópsia, fez tomografia, né? Pesquisou paquiderma periostose, pesquisou aí Cutivesse girata, e não era. Foi pelo minoxidil, tá? Então, fiquem ligados com isso e tenham em mente aí esse recadinho para vocês. E, conclusão, então, mais estudos randomizados comparando a eficácia e segurança de diferentes doses e apresentações do minoxidil são necessários. Embora o minoxidil oral seja uma alternativa de tratamento eficaz e bem tolerada no geral, deve ser dispensado apenas por prescrição médica. E um convite especial para vocês. Nós teremos no dia 2, 3 e 4 de julho. Eu coloquei junho, aí é julho, tá? Julho, a Tricologia Week, segundo semestre de 2021. Esse é um evento dedicado ao vivo, esse evento vai ser totalmente ao vivo, e é dedicado exclusivamente à tricologia. No final deste evento, no dia 4 de julho, eu vou abrir as inscrições do nosso Fellow em Dermatologia, Fellow em Tricologia, segundo semestre, tá? Esse é um curso totalmente voltado para a tricologia, é o único Fellow do Brasil reconhecido pela Comissão Nacional de Acreditação e Associação Médica Brasileira, AMB. Então, ele tem pontuação aí na sua especialidade. Esse aqui vai ter cirurgia geral, cirurgia plástica, dermatologia, medicina preventiva, medicina, eu acho pediatria também. Então, tá um curso super completo, é o único do Brasil. Foi uma conquista de muito suor, não foi na fantasia isso, foi baseado num critério de seleção da AMB que ela faz, que ela investiga a sua vida toda, o seu currículo, a sua formação acadêmica, a sua formação docente, no meu caso tem mestrado e doutorado. Então, eu vou convidar vocês a deixarem, quem quiser já, fazer a pré-reserva do Fellow em Tricologia, pois as vagas são limitadas. Então, é só você apontar o seu telefone aí para esse QR Code, que você já vai cair no WhatsApp para fazer a reserva. Não é da Tricologia Week, fazer a reserva já do Fellow em Tricologia, tá? Ok, quem fizer a reserva vai ter um benefício aí na inscrição. E a inscrição no dia 4 de julho, ela sempre tem um descontaço que acontece por 24 horas. Depois começa a tabela atual. Então, no pré-lançamento, né, que vai ser no dia 4 de julho, vai ter um desconto especial. O curso ele tem 1 ano de duração. A programação oficial já está no site www.drleonardobianchini.com.br. Você clica em cursos, tá? Já tem a programação dele, então não deixe de deixar o seu nome. No semestre passado, vários colegas quiseram participar e não conseguiram, ficaram de fora. Então, somente apontar o seu telefone para esse QR Code aí e deixar o seu nome na pré-matrícula do curso, tá, pessoal? Bom, muito obrigado, então, tá? Muita gratidão mesmo aí pela participação de vocês. Espero ter ajudado aí vocês nesse nosso bate-papo aqui, tá? E um abraço, então, e eu espero vocês, então, desta vez será ao vivo, no dia 2, 3 e 4 de julho, 4/7, comigo, num curso online totalmente dedicado à tricologia, cuja programação vocês receberão em breve, tá? Um abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês. Peraí. Tudo de bom para vocês, tá? E vejo vocês em breve, combinado? Não deixe de fazer o post também lá no Instagram, tá? Tchau, pessoal.